No ano de 1865, sob o sol implacável de Recife, uma estrada poeirenta guardava o segredo que iniciaria uma guerra silenciosa. Ali, o corpo do capitão Arthur de Albuquerque jazia sem vida, uma mancha escura na terra vermelha, selando o destino de muitos. A versão oficial falava em salteadores, uma violência comum naqueles tempos, mas a verdade era uma ferida muito mais profunda e perigosa. Continue assistindo para desvendar essa teia de mentiras. Aproveite para se inscrever e não perder o desenrolar de outras grandes histórias. E nos diga nos comentários, você acredita que a honra de um homem pode ser assassinada mesmo depois de sua morte? A província de Pernambuco respirava uma atmosfera pesada, uma mistura do cheiro adocicado de melaço vindo dos engenhos com a maresia salgada do Atlântico. A ressaca da Guerra do Paraguai ainda pairava no ar, um orgulho militar que rapidamente se convertera em arrogância e corrupção. O poder do imperador, uma figura distante no Rio de Janeiro, era apenas uma sombra. A verdadeira autoridade emanava dos quartéis, das botas polidas dos generais que haviam retornado do Chaco como senhores feudais, donos da lei e da vida. O som dos cascos de cavalo nas ruas de paralelepípedo parecia marcar o ritmo de uma cidade que vivia sob um medo velado. Dona Constança de Albuquerque recebeu a notícia como um golpe físico, o ar lhe faltando nos pulmões. Ela não era apenas a viúva de um herói de guerra, mas a guardiã de seu legado. Agora, via esse legado ser transformado em pó. A sociedade que antes a reverenciava, agora a olhava com uma mistura de pena e desprezo, sussurrando os boatos infames que o próprio superior de seu marido, o general Valeriano Cordeiro, se encarregara de espalhar. A dor do luto se misturava à humilhação de uma mentira pública, forjando em seu peito uma determinação fria e inabalável para restaurar a verdade, custasse o que custasse. O general Valeriano Cordeiro era uma estátua de virtudes aos olhos do Império, um homem cujo nome era sinônimo de bravura e ordem. Seu rosto, esculpido por anos de batalhas, projetava uma autoridade inquestionável. Contudo, por trás da fachada carismática, habitava um homem de ganância ilimitada e crueldade calculista. Fora ele quem ordenara a execução de Arthur, ao descobrir que o capitão havia desvendado seu esquema de desvio de armas. O general não apenas matou o homem, ele assassinou sua reputação para garantir que nenhuma ponta solta pudesse desfazer sua teia de poder, sem imaginar que a viúva do capitão se recusaria a aceitar o silêncio. Longe dos salões militares, em um escritório empoeirado e abarrotado de livros de leis, o desembargador Matias Vilela sentia o peso dos anos e da desilusão. Um juiz idoso, à beira da aposentadoria, ele vira a justiça ser dobrada e quebrada pela influência dos poderosos vezes demais. Matias fora amigo e mentor do jovem Arthur de Albuquerque, e a notícia de sua morte, seguida pelos boatos desonrosos, acendeu nele uma última centelha de dever. Ele conhecia a brutalidade de Valeriano melhor do que ninguém, e sabia que enfrentá-lo seria como caminhar voluntariamente para a própria sepultura. Movida por uma força que desconhecia possuir, Dona Constança atravessou a cidade e bateu à porta do velho juiz. Suas mãos, embora tremessem, seguravam com firmeza o único objeto que poderia ser sua arma ou sua sentença de morte: o diário de bordo de seu marido. Dentro daquele caderno de capa de couro, entre anotações de rotina, estavam as cifras e os apontamentos que levaram Arthur à sua cova. Ela não tinha poder, dinheiro ou influência, mas carregava consigo a prova de uma traição que abalaria os alicerces do poder militar na província. O desembargador Matias ouviu seu apelo com um semblante grave, sua mente pesando cada palavra e cada risco. A prudência e o medo o aconselhavam a mandá-la embora, a dizer para que esquecesse, para que salvasse a própria vida.
mas os olhos de Constança ardiam com uma justiça que ele mesmo havia esquecido. Ela abriu o diário sobre a mesa de madeira escura, as páginas amareladas expondo a caligrafia apressada de um homem bom que descobrira um mal terrível. O juiz encarou as anotações cifradas, sentindo o dilema em suas mãos. Ajudá-la significaria declarar guerra a um monstro. Recusar seria trair a memória de seu amigo e a si mesmo para sempre. Ato segundo. Desenvolvimento. Antes de ser o desembargador, Matias Vilela, um homem curvado pelo peso dos anos e das leis, ele fora apenas Matias, um rapaz do sertão poeirento, onde a única lei era a do mais forte e a única certeza era o sol inclemente. Seus dedos, hoje manchados de tinta e marcados pelo papel, um dia foram calejados pela terra seca. A paixão pelas letras nasceu como uma anomalia, um refúgio contra a brutalidade do mundo, a promessa de que a ordem e a razão poderiam um dia prevalecer sobre o caos. Sua chegada a Recife foi a primeira de muitas batalhas silenciosas. A cidade o recebeu com a indiferença de uma metrópole que não tem tempo para os sonhos dos recém-chegados. As noites eram longas, passadas à luz de um lampião a óleo, com o estômago roncando e os olhos ardendo sobre os códigos e doutrinas que prometiam um futuro de dignidade. Cada página virada era um passo para longe da poeira e um passo para dentro de um labirinto ainda mais perigoso, o da justiça dos homens. Foi nesse período de sacrifícios que ele conheceu Helena, uma mulher cuja gentileza era a única calmaria em seu oceano de ambições. O amor deles floresceu nos bancos da Faculdade de Direito, entre debates sobre o império e promessas sussurradas de um futuro compartilhado. Ela não via nele apenas o estudante pobre, mas o arquiteto de um mundo mais justo. E seu apoio inabalável se tornou a fundação sobre a qual ele construiria sua vida inteira, sem saber que essa base seria testada até o limite. O nascimento de seus filhos, um menino chamado Pedro e uma menina, Clara, trouxe uma nova dimensão ao seu propósito. A justiça não era mais um conceito abstrato, mas uma promessa tangível, um legado a ser deixado para eles. Ele se recordava vividamente de um aniversário de Clara, com um bolo simples de fubá sobre a mesa, onde prometeu a ela que trabalharia para que o mundo que ela herdasse fosse um lugar onde a honra e a verdade tivessem mais valor do que o ouro e o poder. Mas a vida, implacável, cobrou seu preço de forma cruel e inesperada. Uma febre insidiosa, que os médicos da época não souberam nomear nem curar, levou Helena em questão de semanas. O silêncio que se instalou na casa foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de dor. Matias se viu sozinho, com duas crianças pequenas e um luto que ameaçava engolir a promessa que fizera à sua esposa de nunca desistir de seus ideais. A jornada dupla de pai e magistrado começou. As madrugadas, que antes eram dedicadas aos livros de leis, agora eram divididas com o remendo de roupas e o consolo de pesadelos infantis. Seus colegas no tribunal viam apenas o juiz austero e incorruptível, mas não enxergavam as olheiras fundas de um pai que passara a noite em claro, cuidando de um filho febril, apenas para sentenciar um homem ao amanhecer. Sua reputação de integridade crescia na mesma medida em que sua lista de inimigos se expandia. A cada sentença que proferia contra os interesses dos barões do açúcar ou dos coronéis influentes, ele sentia o chão tremer sob seus pés. As ameaças não vinham em cartas anônimas, mas em sorrisos frios nos salões da alta sociedade, em convites para jantares que eram verdadeiras intimações para que ele se curvasse ao poder estabelecido. O tempo passou e seus filhos cresceram, transformando-se em jovens que o admiravam, mas que jamais compreenderam a dimensão dos perigos que ele enfrentava para manter a família segura e seu nome limpo.
Pedro partiu para estudar medicina no Rio de Janeiro, e Clara se casou com um comerciante próspero, deixando o casarão da família imerso em uma quietude melancólica que pesava sobre os ombros de Matias. A solidão aguçou sua percepção da decadência ao seu redor. Ele observava homens como o general Valeriano Cordeiro ascenderem, não por mérito, mas por uma combinação de carisma público e crueldade privada. A justiça, a deusa cega que ele jurara servir, parecia agora apenas uma estátua fria em um jardim abandonado, enquanto a corrupção florescia como erva daninha por todos os cantos da província. Foi então que conheceu o jovem capitão Arthur de Albuquerque, um oficial cuja retidão e idealismo o fizeram lembrar de si mesmo décadas antes. Matias viu no rapaz uma última chance de passar adiante a tocha de seus princípios, de guiar alguém que ainda acreditava que a honra era uma armadura impenetrável. Ele o acolheu como a um filho, um herdeiro de seus ideais que ele esperava que tivesse mais sorte do que ele. Em uma de suas últimas conversas, sentados em sua biblioteca, Matias o alertou. Ele falou sobre os lobos vestidos com as fardas do império, sobre como a bravura no campo de batalha não preparava um homem para a guerra travada nos corredores do poder. Arthur, com a confiança da juventude, apenas sorriu, garantindo ao velho juiz que sua espada era tão afiada quanto sua consciência. A notícia da morte de Arthur chegou como um trovão em céu claro, estilhaçando a última fagulha de esperança no coração do desembargador. Não foi apenas a perda de um amigo, mas a confirmação de seu maior medo. O sistema que ele dedicara a vida a servir estava irremediavelmente podre, capaz de devorar seus homens mais nobres para proteger seus monstros mais vis. A desonra póstuma lançada sobre o nome do capitão foi o golpe final. Aquela mentira, fabricada por Valeriano e ecoada pela sociedade, não assassinava apenas a memória de Arthur, mas profanava tudo em que Matias acreditara. Era um ataque direto à sua própria vida. As promessas feitas a Helena, aos sacrifícios por seus filhos, a cada noite sem dormir em nome da lei. Agora, com o diário de Arthur sobre a mesa, ele sentia o peso de todas essas memórias. A chegada de Dona Constança não era um mero pedido de ajuda, mas um chamado do passado, uma cobrança de todas as suas crenças abandonadas. Negar seu auxílio seria a traição final, não a Arthur, mas a si mesmo, ao jovem idealista que um dia acreditou que a justiça valia qualquer preço. Ele sabia que o general Valeriano era um predador que não deixava sobreviventes. Enfrentá-lo era uma sentença de morte, uma batalha que ele não tinha mais forças para lutar. O medo, um velho companheiro, sussurrava em seu ouvido para que ele fechasse a porta, queimasse aquele diário e vivesse seus últimos anos em paz. Mas como viver em paz, sabendo que seu silêncio ajudaria a enterrar a verdade para sempre? A decisão que tomaria naquela noite não definiria apenas o futuro de Constança ou o legado de Arthur. Ela definiria se a vida inteira do desembargador Matias Vilela for uma luta nobre ou uma longa e trágica derrota. Ele se perguntou se ainda havia força suficiente naquele corpo cansado para uma última guerra. Se você já se sentiu diante de uma escolha que poderia destruir tudo o que construiu, sabe a angústia que ele sentia. O cheiro de couro velho do diário se misturava ao aroma de café frio, a única testemunha de sua vigília. Cada anotação cifrada de Arthur era um grito do túmulo, um pedido de justiça que ecoava em sua alma. Ele pensou em seus filhos, seguros e distantes, e se perguntou que tipo de pai ele seria se ensinasse a eles sobre coragem a vida inteira, apenas para se acovardar no momento mais crucial. Finalmente, com o primeiro raio de sol invadindo a sala e pintando de dourado a poeira que dançava no ar, Matias fechou os olhos. Ele não viu a escuridão, mas o rosto de Helena,
sorrindo para ele como fazia nos tempos da faculdade. Naquele instante, ele soube o que precisava fazer. A guerra silenciosa estava prestes a começar, e ele seria um de seus soldados, mesmo que fosse o último. A decisão de Matias de abraçar a causa de Constança não foi um ato silencioso como ele imaginara. Em Recife, as paredes tinham ouvidos e as notícias corriam mais rápido que os cavalos dos mensageiros. A notícia de que o velho desembargador estava remexendo no túmulo do capitão Albuquerque se espalhou como fogo em palha seca, chegando rapidamente aos ouvidos de seus filhos, que há muito haviam construído suas vidas longe da poeira dos tribunais e dos perigos da política provincial. A primeira carta de Pedro, seu filho médico no Rio de Janeiro, chegou com uma urgência que Matias não via há anos. As palavras eram um misto de preocupação filial e um medo mal disfarçado. Ele falava da fragilidade da idade do pai, da necessidade de descanso, mas por trás de cada linha polida, o desembargador podia ler a verdadeira mensagem. O pânico de ver o nome da família associado a um escândalo que envolvia um general tão poderoso e intocável quanto Valeriano Cordeiro. Com sua filha Clara, a situação era ainda mais delicada e imediata. Ela vivia em Recife, casada com um comerciante próspero, cujo sucesso dependia tanto de seu tino para os negócios, quanto de sua habilidade para navegar nas águas turvas da alta sociedade. Seu marido, um homem pragmático que via a honra como uma moeda de pouco valor, foi o primeiro a enxergar a cruzada de Matias não como um ato de bravura, mas como uma imprudência senil que poderia arruinar a todos. A influência do genro sobre Clara começou a se manifestar de forma sutil. As visitas dela, antes semanais e cheias de conversas sobre os netos, tornaram-se esporádicas e tensas. Ela já não perguntava sobre o caso, mas seus olhos o fitavam com uma angústia que era um espelho do medo de seu marido. As palavras dele saíam da boca dela, falando sobre prudência, sobre o perigo de desafiar homens que estavam acima da lei do império. O primeiro golpe direto veio na forma de uma cadeira vazia. Era o aniversário de Matias, uma data que por décadas reunira a família em torno de uma longa mesa de jacarandá. Naquele ano, porém, Clara ligou com uma desculpa frágil, uma indisposição súbita dos filhos. Matias jantou sozinho, o silêncio da casa amplificando o som de seus próprios talheres contra o prato. Cada garfada, um lembrete amargo de que a guerra que travava fora dos tribunais agora invadia seu lar. Logo depois, os netos pararam de aparecer. Antes, eles corriam por aquele casarão, suas risadas ecoando pelos corredores como uma promessa de futuro. Agora, as desculpas se acumulavam: lições de piano, aulas de catecismo, doenças infantis que pareciam surgir convenientemente aos domingos. Matias começou a entender que não estava sendo protegido, mas isolado, como se sua luta fosse uma doença contagiosa da qual sua família precisava se afastar. Ele se sentia cada vez mais invisível dentro de sua própria história. As conversas com Clara, quando ocorriam, eram superficiais, evitando o elefante na sala. Era uma humilhação silenciosa. A percepção de que seu propósito, sua última grande batalha pela justiça, era visto por seus próprios filhos como uma fonte de vergonha e perigo. Um obstáculo para a vida tranquila e próspera que eles haviam construído para si. O general Valeriano, com sua crueldade calculista, não precisava ameaçar Matias diretamente. Ele sabia que a família de um homem era seu ponto mais fraco. Um contrato importante do genro de Matias com o arsenal do exército foi subitamente cancelado, sem explicações. Foi um aviso claro, uma demonstração de poder que não deixava marcas no corpo, mas que sangrava a estabilidade financeira e a paz de espírito da família Vilela. Aquele golpe financeiro foi a gota de água. Clara e seu marido o visitaram naquela noite, não para oferecer apoio, mas para entregar um ultimato.
O rosto de sua filha estava marcado por lágrimas de medo, enquanto seu genro falava com uma franqueza brutal. Eles o acusaram de egoísmo, de sacrificar a segurança de seus netos por uma questão de honra que pertencia a um homem morto. As palavras dele foram como facas. Ele disse que o mundo havia mudado, que a honra não enchia pratos nem garantia proteção. Ele exigiu que Matias abandonasse o caso, que se aposentasse em silêncio e permitisse que a poeira do tempo soterrasse a memória do capitão Albuquerque. A escolha era clara: a causa ou a família. Você resistiria a essa pressão? A súplica de um filho para que você abandone a si mesmo em nome da segurança deles? Matias olhou para sua filha, buscando nela a menina que um dia lhe prometera que a verdade valia mais que o ouro. Mas a mulher à sua frente era uma estranha, seus olhos refletindo o pânico de perder seu status social, seu conforto, sua paz. A dor de ser esquecido pelos seus é uma das mais profundas que um ser humano pode sentir. Continue assistindo para ver como um homem resiste quando tudo lhe é tirado. Aproveite para se inscrever e não perder essa jornada. E nos conte nos comentários: o que é mais importante, a lealdade à família ou aos seus próprios princípios? O velho juiz não deu uma resposta imediata. Ele apenas se levantou e caminhou até a janela, observando a noite de Recife cair sobre a cidade. Ele sentia o peso de cada sacrifício que fizera por eles, as noites em claro para lhes dar um futuro, a solidão que abraçara após a morte de Helena. E agora, esse futuro que ele construiu se voltava contra ele, exigindo que ele se tornasse um covarde para preservá-lo. A recusa de Matias não foi dita com palavras, mas com um silêncio digno e inabalável. Ele não os condenou, pois entendia o medo que os movia, um medo que ele mesmo sentia pulsar em suas veias a cada amanhecer. Mas recuar seria trair não apenas Arthur, mas a si mesmo, a cada ideal que o sustentara por uma vida inteira. Eles partiram sem se despedir. A porta se fechou com um som definitivo, selando não apenas o fim daquela conversa, mas o fim de uma era em sua vida. O abandono agora era completo, oficial. Ele era um general em uma guerra solitária, sem exército e sem pátria para a qual retornar. Nos dias que se seguiram, o silêncio em sua casa tornou-se uma presença física. As refeições eram amargas, os livros não ofereciam consolo. Ele se pegava olhando para os retratos de seus filhos e netos na parede da sala, sentindo-se como um fantasma em seu próprio lar, um guardião de memórias que mais ninguém parecia valorizar. A pequena humilhação de um convite para um sarau que nunca chegou, o olhar de pena de velhos conhecidos que atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-lo. Tudo se somava, construindo uma prisão de isolamento ao seu redor. A sociedade que antes o reverenciava como o incorruptível desembargador Vilela, agora o tratava como um pária. Ele passava horas em sua biblioteca, o cheiro de couro e papel velho sendo seu único companheiro. Ali, ele e Constança continuavam sua batalha, decifrando as anotações do diário, buscando brechas na armadura legal do general. O trabalho se tornou seu único refúgio, a única coisa que o impedia de se afogar na melancolia de sua perda. Em uma noite chuvosa, enquanto revisava um documento, ele encontrou uma antiga fotografia de Helena, guardada dentro de um livro de poesias. O sorriso dela parecia questioná-lo, perguntando se o preço não era alto demais. Por um momento, a dúvida o assaltou com uma força avassaladora. Valia a pena perder tudo por uma causa que parecia perdida? Foi então que ele percebeu a verdade em sua totalidade. Ele não havia sido abandonado por seus filhos por causa de uma escolha que fez, mas porque eles já o haviam abandonado muito antes, trocando os valores que ele lhes ensinara pela segurança morna do conformismo. A luta por Arthur era apenas o catalisador que revelara a fratura que já existia.
Sozinho, na penumbra de sua biblioteca, ele encarou o diário de Arthur sobre a mesa, o objeto que lhe custara uma família, mas que lhe devolvera um propósito. A guerra silenciosa agora cobrava seu preço mais alto, e com o coração pesado pela solidão, ele sabia que a única maneira de honrar tanto os que se foram quanto os que o deixaram era lutar até o fim. Na solidão de sua biblioteca, cercado pelos fantasmas de uma família que o havia exilado, o desembargador Matias Vilela não se permitiu desmoronar. O abandono de seus filhos, a humilhação pública e o peso da causa de Constança poderiam ter quebrado um homem mais fraco, mas eles haviam esquecido uma verdade fundamental sobre ele, uma verdade que ele mesmo guardara sob 7 chaves por mais de 30 anos, esperando por um momento como este. Eles o viam como um velho tolo, um idealista que vivia de seu modesto soldo de magistrado, um homem cuja única herança seriam livros empoeirados e um nome manchado por uma causa perdida. O que Pedro e Clara jamais souberam, o que nem mesmo sua amada Helena soube em sua totalidade, era que a prudência de Matias ia muito além das leis e dos códigos. Era uma prudência forjada na terra seca do sertão, onde se aprende que é preciso guardar água para a seca mais severa. A promessa que fizera a Helena em seu leito de morte não fora apenas sobre justiça, mas sobre proteção. Ela temia o mundo, temia os inimigos que a retidão de seu marido inevitavelmente criaria. Naquela noite, segurando sua mão fria, ele jurou que seus filhos jamais conheceriam a necessidade, que ele construiria para eles uma fortaleza silenciosa, um refúgio que eles nem saberiam que existia até o dia em que mais precisassem. Essa fortaleza não era feita de tijolos, mas de títulos de terra. Com uma pequena herança de sua família, recebida logo no início de sua carreira, Matias não comprou confortos para sua casa em Recife. Em vez disso, ele olhou para o interior, para as terras que os barões do açúcar desprezavam, terras consideradas inférteis para a cana. Ele comprou vastas extensões, silenciosamente, através de um procurador de confiança em outra província, pagando um preço irrisório. Enquanto a elite de Pernambuco se afogava na doçura e na dívida de seus engenhos, Matias apostava no futuro. Ele viu o algodão ganhar força, o gado se expandir. As terras que ninguém queria se valorizaram de forma exponencial, ano após ano, uma riqueza que crescia na sombra, invisível aos olhos gananciosos da sociedade recifense. Seus filhos viviam uma vida confortável, mas modesta, sem jamais desconfiar da fortuna que os aguardava. O valor daquele patrimônio secreto, cuidadosamente administrado por décadas, era algo que a mente pragmática de seu genro jamais poderia conceber vindo do velho sogro. Eram mais de 80 contos de réis, uma soma que poderia comprar vários engenhos, que poderia garantir o futuro de seus netos e bisnetos, uma fortuna que tornava a ameaça financeira do general Valeriano uma mera inconveniência. Ele mantivera o segredo não por desconfiança, mas por conhecimento da natureza humana. Ele via em seus filhos a semente da complacência, o desejo por uma vida sem lutas. Revelar a fortuna cedo demais os teria enfraquecido, roubando-lhes a ambição e a necessidade de construir seu próprio valor. A riqueza era um teste, uma ferramenta a ser usada com sabedoria, não um prêmio a ser desfrutado levianamente. Agora, a ironia da situação o atingia com uma clareza brutal. Eles o haviam abandonado para proteger sua pequena e frágil prosperidade, para não ofender um general poderoso, sem saber que estavam cuspindo na verdadeira fonte de sua segurança. Eles trocaram um castelo de pedra por uma cabana de palha, por puro medo e ignorância, subestimando o homem que lhes dera a vida. A dor do abandono não desapareceu, mas se transformou. Em seu lugar,
nasceu uma resolução fria como o aço de uma lâmina. Eles não o viam como o guardião de seu futuro, mas como uma ameaça ao seu presente. Portanto, ele agiria como tal, não contra eles, mas por eles e a despeito deles. Ele usaria a fortaleza que construiu para protegê-los, para financiar a guerra que eles tanto temiam. O poder que ele agora empunhava não era o de um juiz, limitado por ritos e leis que podiam ser torcidas. Era um poder mais antigo e mais universal, o poder do dinheiro. Com ele não precisava convencer testemunhas. Ele podia protegê-las, escondê-las, movê-las para longe do alcance de Valeriano. Ele podia contratar os melhores escribas, os mais astutos investigadores, homens de fora da província que não deviam favores a ninguém. A guerra silenciosa estava prestes a ganhar um novo arsenal. Matias caminhou até um velho cofre de ferro escondido atrás de uma falsa estante de livros. O som do metal girando era o único ruído na sala silenciosa. Ele não estava mais na defensiva, reagindo aos ataques do general. Ele estava se preparando para o contra-ataque, e Valeriano jamais veria de onde o golpe viria. Ele abriu a pesada porta de ferro e retirou uma única pasta de couro. Dentro, os títulos de propriedade, os registros de lucros, a prova de uma vida inteira de planejamento estratégico. Aqueles papéis amarelados eram mais poderosos do que qualquer ordem judicial que ele já assinara. Eram a munição para sua última e mais importante batalha. A sabedoria de um homem não se mede pelas batalhas que ele trava em público, mas pelas guerras que ele se prepara para lutar em silêncio. Seus filhos o julgaram por sua aparência, por sua idade, por sua aparente fragilidade. Eles nunca se deram ao trabalho de olhar para dentro, de entender que a verdadeira força de seu pai não estava na toga que ele vestia, mas na mente que nunca parou de antecipar o próximo movimento no tabuleiro. Ele olhou para o retrato de Clara e Pedro sobre a lareira. A mágoa ainda estava lá, mas agora havia também uma compaixão triste. Ele os salvaria de sua própria covardia. Ele lutaria a guerra que eles não tiveram coragem de enfrentar, para que um dia, talvez, eles pudessem viver em um mundo onde a honra que eles desprezaram voltasse a ter algum valor. Esta revelação não era um ato de vingança contra sua família, mas um ato de amor em sua forma mais dura e incompreendida. Ele sacrificaria a imagem que tinham dele, a de um pai inofensivo e senil, para se tornar a arma de que a justiça precisava. Ele se tornaria o monstro necessário para caçar o verdadeiro monstro que os assombrava. O desembargador Matias Vilela não era mais uma vítima. Ele era o financiador de uma revolução silenciosa. Ele pegou uma pena, mergulhou-a no tinteiro e começou a redigir uma carta para seu procurador. As instruções eram claras, precisas e implacáveis. A primeira parte dos ativos seria liquidada imediatamente. O dinheiro começaria a fluir, não para os bolsos de sua família, mas para as sombras de Recife, para os becos e mocambos onde a verdade se escondia. Ele compraria informações, lealdade e, acima de tudo, tempo. O tempo que precisava para construir um caso tão sólido, tão inegável, que nem mesmo o poder do general Valeriano Cordeiro pudesse derrubá-lo. Será que o dinheiro, quando usado para o bem, pode realmente comprar a justiça? O que você faria com tal poder em mãos? Sozinho na penumbra, com o cheiro de poeira e papel velho ao seu redor, o velho juiz sentiu uma força que não experimentava há décadas. A solidão não era mais um fardo, mas um escudo. O segredo que guardara para proteger o futuro de seus filhos agora seria usado para redimir o passado de um amigo e a honra de sua própria vida. A guerra estava longe de terminar, mas pela primeira vez, as balanças da justiça começavam, lenta e secretamente, a pender para o seu lado. As cinzas do escritório do desembargador Matias Vilela ainda flutuavam no ar úmido de Recife quando ele tomou sua decisão final.
Uma escolha forjada não no calor da vingança, mas na clareza fria de uma alma que se despedia de tudo o que conhecia. A guerra contra o general Valeriano estava perdida nos tribunais dos homens, mas uma última batalha, a mais importante, precisava ser vencida dentro de si mesmo, a guerra pela sua própria dignidade. Ele não sentia ódio por seus filhos, apenas uma profunda e melancólica compaixão pela fraqueza deles, a mesma fraqueza que ele vira corroer a justiça por toda a sua vida. Eles haviam escolhido a segurança em vez da honra, e ele, em seu último ato como pai, respeitaria essa escolha de forma irrevogável. Sua justiça não seria proclamada por um martelo em um tribunal, mas executada com a pena silenciosa de um escrivão em outra província. Ele redigiu uma carta para seu procurador com instruções que eram ao mesmo tempo um testamento e uma declaração de independência. O grande casarão da família, com suas memórias de risos infantis e jantares de aniversário agora assombrados pelo abandono, seria vendido. As vastas terras no interior, o segredo de uma vida inteira, seriam liquidadas. O patrimônio que ele construíra para garantir o futuro de seus filhos seria desviado, não como punição, mas como a consequência natural da escolha que eles fizeram ao lhe virarem as costas. Cada conto de réis daquela fortuna invisível foi meticulosamente redirecionado para um novo propósito. Uma parte substancial foi convertida em um fundo anônimo, administrado pela igreja para garantir que Dona Constança vivesse seus dias no convento com segurança e sem privações. Um tributo silencioso à sua coragem. Outra porção foi destinada a amparar a família de Inácio, o ordenança leal, cujo sangue havia manchado as ruas de Recife, pagando uma dívida de honra que a justiça oficial jamais reconheceria. O restante da fortuna, a maior parte, criaria uma pequena, mas perene, dotação para custear os estudos de jovens estudantes de direito sem recursos, rapazes do sertão, como ele um dia fora, que ainda acreditassem que a lei poderia ser um escudo para os fracos. O dia de sua partida foi cinzento, como se o céu de Pernambuco estivesse de luto por ele. Matias caminhou pelas ruas da cidade pela última vez, não como um exilado derrotado, mas como um homem livre. Ele não carregava malas pesadas, apenas uma pequena valise com alguns livros e as roupas do corpo. Ao passar em frente à sua antiga casa, já com as janelas fechadas e um ar de abandono, ele não sentiu a dor da perda, mas o alívio de se libertar de um peso. Ele estava deixando para trás não apenas uma propriedade, mas o fantasma de uma família que ele amou, mas que não soube como honrá-lo. Seus passos na calçada eram firmes, o som de um homem que finalmente se reconciliou com seu próprio destino. Ele nunca mais viu seus filhos. As cartas que eles eventualmente enviaram, repletas de um arrependimento tardio, nascido mais do choque da deserdança do que da saudade, nunca foram respondidas. O desembargador Matias Vilela viveu seus últimos anos em uma pequena cidade costeira na Paraíba, sob um nome diferente, conhecido apenas como um velho professor aposentado que gostava de ler à beira-mar. Ele encontrou na brisa salgada e no som das ondas a paz que os corredores do poder jamais lhe deram. Ele não venceu a guerra contra o general, mas ao reescrever seu próprio legado, ele venceu a guerra contra o esquecimento e a insignificância. O tempo transformou a história em lenda. O general Valeriano Cordeiro envelheceu cercado de poder, mas morreu isolado, sua reputação para sempre assombrada pelo fantasma de um juiz incorruptível. Os jovens advogados que o fundo de Matias ajudou a formar se tornaram uma nova geração de juristas que, inspirados pela história sussurrada de seu benfeitor anônimo, lutaram para que a justiça no Brasil se tornasse um pouco menos cega aos poderosos. O legado de um homem não é medido pelas batalhas que ele ganha em público, mas pelos princípios que ele se recusa a abandonar em silêncio.
Uma verdade que ecoa até os nossos dias, em cada escolha que fazemos entre o que é fácil e o que é certo. Sua vitória final foi uma imagem gravada apenas na memória do universo. Um velho sentado em uma cadeira de vime, olhando o horizonte com um sorriso sereno no rosto. Ele provou que a verdadeira herança não é a que deixamos para nossos filhos, mas a que construímos dentro de nós mesmos. A história de Matias Vilela nos ensina que, mesmo quando o mundo nos vira as costas, a dignidade é a única propriedade que ninguém pode nos tirar. Se a jornada deste homem tocou sua alma, compartilhe esta história para que a coragem silenciosa nunca seja esquecida. Comente abaixo o que você acredita ser o verdadeiro valor de um legado e inscreva-se para continuar a ouvir as vozes daqueles que lutaram nas sombras da história.